hoje, eu vou estar gravando para vocês o assunto funções e também vou estar usando o GeoGebra clássico, tá bom? Também aqui na aula de hoje, estou usando aqui o microfone novo aqui no canal para ver se melhora um pouquinho o áudio dos vídeos, beleza? Então vamos lá. Pessoal, funções. Uma variável y se diz função de uma variável x se para todo valor atribuído a x corresponde, por alguma regra ou lei, o único valor de y, né? Nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente, beleza? Um exemplo aí de função, pessoal, por exemplo, assim, vamos pensar na gasolina. O preço da gasolina, ele depende, né, da quantidade de litros que você abastece o carro. Então, o preço da gasolina é em função da quantidade de litros que você abastece, certo? Então, uma variável é independente, que é o litro, e o preço depende, é em função da quantidade de litro, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Dado dois conjuntos, eu vou determinar para vocês aqui qual que vai ser o domínio primeiramente deste conjunto, tá certo? Então vamos lá. O conjunto aqui, pessoal, o domínio dessa função vai ser igual, tá? A 0, 1, 2 e 3, tá? Então, o domínio da função vai ser todos os elementos do x, que ele domina a função, ele é independente. O contradomínio da função vai ser todos os elementos de y, todos. 0, o 1, o 2, o 3, 4, o 5 e o 6, tá bom? A imagem da função já é um pouquinho diferente do contradomínio. A imagem são todos os elementos que estão no contradomínio, certo? Só que se relaciona com x. No caso, é o verdinho aqui na tela. Então, é o 0, o 2, o 4 e o 6. Tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Exercício 18. Vamos fazer ele aqui para a gente poder praticar um pouquinho mais, certo? Vamos lá. Exercício 18. Considere A conjunto. Então, vou desenhar aqui um conjunto A e o conjunto B, na qual o A vale 1, 3 e 4, e B 3, 9 e 12. Sendo que a função gx, a regrinha dela, é igual a 3 vezes o x, ou triplo de x, para todo x pertencente ao A. Tá, aqui vai ser o meu x. E aqui vai ser meu conjunto contradomínio. Construa o diagrama de flechas. Então, as flechas vão depender daqui, A cada x, eu vou ter que relacionar com y de acordo com uma regra. No caso, a regra é o triplo de x. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, aqui, pessoal, o meu conjunto contradomínio vai ser o triplo do meu domínio. Determine o domínio. Então, o domínio vai ser o 1, o 3 e o 4. Tá certo? O meu, questão C. B, né? Contradomínio. Contradomínio vai ser quem? Todos os elementos de y, 3, 9 e 12. E por coincidência, o meu conjunto imagem também vai ser igual ao contradomínio, porque não sobrou nenhum aqui, né? Então, 3, 9 e 12. Então, questão B aqui na tela. Questão C.
Questão C. Determine g igual a 3. Então, quando g for igual a 3, quando a função for igual a 3, no lugar do x, eu vou colocar o valor 3. 3 vezes 3, 9. Então, quando o x vale 3, a função vai ser 9. Então, está resolvida aqui a questão C. Questão D. Determine x para a qual a função é igual a 12. Quando a função for igual a 12, né, eu tenho que achar o valor do x. Então, quando a função é igual a 12, eu tenho que encontrar o valor do x. Isolando o x, 12 dividido por 3. Então, está multiplicando aqui, ó, passa para cá dividindo. X é igual a 4. Então, quando x for 4, a função vai ser 12. Nesse caso, na questão D, é o contrário da questão C. Bem tranquila essa questão também. Explicite no caderno o domínio das funções reais definidas por. Então, aqui, pessoal, nós temos que achar o domínio. Tá bom? Em geral, via de regra, tá? Se eu tenho uma função x, a f de x, o domínio dessa função vai ser os números reais. E ele vai também estar se relacionando com os números reais. Os números reais podem ser as raízes, pode ser os números negativos, pode ser os números com vírgula, pode ser os números de frações, que vão estar se relacionando aqui com o meu contradomínio. Então, domínio se relaciona com o contradomínio. Em geral, é os números reais, via de regra. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Só que tem alguns casos que acontecem algumas exceções. A gente vai ver no GeoGebra essas exceções. Eu vou resolver a questão B e a questão D, que não tem nenhuma exceção. Depois eu vou para as exceções, para a gente não confundir por enquanto. Tá bom? Então, vamos lá. Questão B e questão D. Na questão B, pessoal, deixa eu pegar aqui o valor dela. Questão B. A minha função é igual a x menos 1 sobre 4. Neste caso, não tem nenhuma limitação. Então, o domínio é igual aos reais. A questão D, eu também não tenho nenhuma limitação. Vai ser igual a função, é a raiz cúbica de x. Então, o domínio da função também é os números reais. Por quê? A raiz cúbica, ela existe nos números negativos. Ó. Raiz cúbica de menos 27 vai ser igual a menos 3. Por quê? Pois menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. Né? Esse sinal, esse com esse vai dar positivo. Positivo com negativo vai resultar no negativo aqui na frente. Então, a raiz cúbica, como a todas as raízes que são de índice ímpar, também tem os seus valores no negativo. Para comprovar isso, a questão B e a questão D, vamos fazer ela lá no GeoGebra. Então, a questão B aqui, ó, eu vou digitar y igual, né, a x menos 1 dividido por 4. Então, observa aqui na tela que forma uma reta. Não tem nenhuma restrição. E a outra vai ser, né? Deixa eu pegar aqui a raiz cúbica. Vai ser a raiz cúbica de x. Também não tem nenhuma restrição. Olha aqui que bonito que fica o gráfico no GeoGebra. E não tem nenhuma restrição. Tudo bem? Vamos agora às questões que vai ter as restrições. Eu vou explicar elas uma por vez. Questão A, então aqui, ó. Função de x é igual a 1 sobre x menos 6. Via de regra, pessoal, não existe o número real, tá? Onde o zero fica embaixo. Não existe quando está no denominador.
tá? Porque qualquer número que eu divido por zero tende ao infinito. Então, não existe. Então, se, por exemplo, aqui, ó, nessa função aqui, o x fosse... vamos colocar aqui que o x fosse 6. Então, ia ficar 1 sobre x menos 6. Sendo x igual a 6, 6 menos 6 ia dar 1 sobre 0. Então, não pode. Não pode. Então, nós dizemos, nesses casos, que o domínio vai ser igual a x, né? Que o domínio vai ser os reais menos o número 6. Mas como assim? Vamos ver o gráfico para entender melhor? Vamos lá. Ó. O gráfico vai ser 1 dividido x menos 6. Observa aqui no gráfico que tem uma parte do gráfico que ele tende para cima e para baixo, mas não tem união. E onde é esse ponto? Vamos ver aqui, ó, vou dar um zoom. Justamente no 6, pessoal. No 6, essa função não existe. Essas curvas elas vão tender a chegar no 6, mas nunca vai encostar no 6. Nunca, porque não vai dar o número 0, não pode aparecer embaixo nessa função. Tá? Então, por isso que nós dizemos que a parte da domínio da função, quem que é o domínio da função? É o eixo horizontal. Então, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo x é o domínio. Ele vai existir para qualquer número, menos quando for 6. Tá bom? Questão C. Vou fazer aqui a questão C agora. Questão C vai ser... Também vamos ter outro problema aqui na questão C, ó. Raiz de x menos 7. Então, quando aparece a raiz aqui, ó, vai ter o probleminha da raiz. Vamos entender esse probleminha aqui agora. Pessoal, não existe, tá, raiz negativa nos reais. Não existe. Por quê? Vamos pensar a raiz quadrada, ó. É um número vezes ele mesmo, que vai dar menos 4. Então, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, o sinal com sinal negativo vai dar o sinal positivo. 2 vezes 2 dá 4. Então, não existe nenhum número que resulte em menos 4. A raiz quadrada de menos 4 não existe. Tá? As raízes de índice par não têm correspondência no negativo. Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocasse, por exemplo, a função igual a 7, x menos 7, vai ser igual a raiz de 0, que é 0. Ok, deu certo. Agora, se eu colocar qualquer número menor do que 7, por exemplo, 6 aqui, ó, vai dar 6 menos 7, vai ser igual a quanto? A raiz de menos 1. Não existe. Então, qual que é o domínio dessa função? Qual que vai ser a definição do eixo das abscissas, do eixo x dessa função? Vai ser x pertence aos reais, só que x tem que ser maior ou igual a 7. Vamos ver lá no GeoGebra, visualmente, para ver se eu comprovar essa questão aqui, ó. Então, vai ser a raiz, né? Raiz de quem? X menos raiz de x menos 7. Olha o que acontece com a função. Ela só existe no eixo horizontal, no eixo das abscissas, a partir do 7. Para trás do 7, ela não existe, por causa que não tem as raízes negativas. Então, aqui no gráfico, né, visualmente, aqui no GeoGebra, eu consigo verificar essa verdade que eu estou falando para você. Ela só existe a partir de 7. Para a última questão aqui, a questão E, é uma combinação das duas propriedades que nós vimos aqui.
Questão E. A função vai ser igual a raiz de x menos 2 dividido por quem? Por x menos 3. Então, nessa função aqui, primeiro caso, embaixo não pode dar zero. Então, a única situação que vai dar zero vai ser quando o x for igual a 3. Então, aqui, ó, embaixo, pessoal, o x tem que ser diferente de 3. E em cima, mesmo caso da questão C. O x tem que ser maior do que 2. Porque se ele for menor do que 2, né, ele vai dar raiz negativa, que não pode. Então, o domínio dessa função vai ser igual ao quê? X pertence aos reais, né? Só que o x tem que ser maior do que 2, tá? E o x tem que ser diferente de 3. Vamos lá no GeoGebra para ver visualmente no gráfico aí. Vamos lá. Então, ó, vai ser x menos 2. Vou colocar o parênteses aqui. Dividido por x menos 3. Olha, vamos lá. Então, aconteceu com a função. Então, a função, pessoal, observa que no eixo x, no domínio da função, as abscissas, não tem valor menor do que 2. E também observa que a curva, né, ela faz aí, ó, ela não encosta em um número. Qual deve ser esse número? X igual a 3. Então, no x igual a 3, ó, a função não encosta. Ela tende a chegar em 3, 2,99999, 3,00001. Mas no 3, exatamente no ponto igual a 3, ela não encosta. Tá? Por causa das limitações da função. Raiz em cima não pode ser negativa, então é maior do que 2. E embaixo o x não pode ser 3. Então ela faz essa curva aberta aí no 3. E ela começa a partir de 2 aqui no eixo x, eixo das abscissas, o domínio da função. Tá? Então esse eu estou explicitando o domínio. Estou explicando ele tanto através de uma escrita matemática quanto de uma forma geométrica. Vou deixar o link aqui no vídeo para baixarem o GeoGebra, tá certo? Também vou deixar um abraço aí pro pessoal do Primeiro Linguagens aí do Bahia. Só um grande abraço aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de funções. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar com o pessoal aí. Valeu!